onde a gente começa a estruturar uma área de testes, né? Uma equipe de QA. Quer descobrir? Fica comigo até o final, porque esse é o assunto de hoje. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar de um daqueles assuntos que as pessoas perguntam muito, perguntam tanto, que eu coloquei por votação lá no nosso grupo do Telegram, né? Então eu coloquei uma série de assuntos que as pessoas perguntam muito, e aí eu coloquei para vocês mesmos votarem para a gente definir o assunto do vídeo de hoje. Então esse foi o assunto mais votado lá no nosso Telegram, né? E aí o assunto é como é que a gente começa uma equipe de testes, como é que a gente começa a estruturar uma área de QA, né? Ou de Quality Assurance. E aí eu fiz uma preparação, trouxe uma listinha aqui com os tópicos que eu coloquei pra gente falar. E eu trouxe 6 dicas que eu acho que é muito, muito interessante, assim. Porque eu já passei por essa fase, né, gente? Vocês sabem que há uns anos atrás eu também comecei uma equipe de testes do zero, né? Quando eu estava no Brasil ainda. Então, de lá pra cá também eu aprendi várias coisas na liderança, liderando equipes, e eu acho legal passar essas dicas, porque volta e meia a gente acaba esbarrando em algum desses elementos, né? Então vamos lá para a primeira dessas dicas. A primeira dessas dicas é entender a cultura da empresa, né? Ai, Pessoni, o que é isso? Isso significa, gente, saber ouvir, tá? Ai, Pessoni, que coisa clichê, parece que todo mundo sabe ouvir. E não é, gente. Às vezes a gente chega num lugar... E aí a gente chega com aquela energia, né? Vamos mudar tudo, vamos botar ordem nessa bagaça, né? Botar ordem nesse galinheiro, como diz o pessoal de Goiás. Ou nesse puleiro, né? Mas como é que você vai mudar alguma coisa se você realmente não entende como é que tá funcionando, sabe? Então a gente precisa gastar um tempo, entender a cultura da empresa, né? Entender quais os principais pontos de dificuldade deles. Então, perguntar quais os pontos em que eles têm maior dificuldade é uma boa forma de fazer isso. Então, pergunta para o pessoal. Olha, eu acabei de chegar nessa empresa, né? Seja se você está acabando de chegar na empresa, né? Às vezes você vai ser promovido também. Então, está começando no cargo de gerente também para começar uma equipe de QA. Mas pergunta, sabe? Olha, quais são os principais pontos de dor, sabe? A gente fala aqui fora os pain points, né? Então, a gente pergunta... Qual que é a dor daquele pessoal, sabe? A gente demora muito tempo para fazer a deployment, a gente demora muito tempo para conseguir testar as coisas manualmente, a gente coloca a coisa em produção e tem erro. Enfim, vão surgir várias coisas. Então ouça, primeiro de tudo é ouvir bem a equipe que você está entrando, né? E não só as pessoas de teste, se já tiver alguém que trabalha com teste, mas os desenvolvedores, o PO, o Scrum Master... Né? Aprenda tudo de todo mundo. Essa é a dica, sabe? Então esteja sempre aberto a ouvir, esteja sempre aberto a aprender, porque isso vai te ajudar muito a definir um plano de desenvolvimento dentro dessa nossa nova equipe, né? Então um plano de ação dentro dessa sua nova equipe. É muito importante você definir esse plano de ação, os passos a passos que você vai ter, né? Um cronograma que você vai ter, de acordo com os problemas que você identificar. Então, primeira dica, ouvir muito, conversar muito com as pessoas, entender os problemas, né? Ganhar mesmo a confiança da equipe antes de querer sair e mudar o mundo, tá? Segundo ponto, gente, levantar os processos, né? Ai, Pessoni, como assim? O que quer dizer levantar os processos? Quer dizer entender o processo que a empresa tem para desenvolver software. Ai, Pessoni, não tem processo, é um go horse lascado. Então já entendeu como é que funciona, né, gente? Não ter processo também é ter um processo, entende? Confuso, né, gente? Pera. Não ter um processo também significa que é como aquela empresa trabalha, tá? Mas eu particularmente acredito que ter um processo bem definido ajuda muito. Quando aquela tarefa tem que ser testada, quando ela está pronta para ser revista pelo PO, quando ela voltou, né, quando é um defeito, quando não é defeito, quando criar um defeito novo. Então isso tudo, gente, é processo. E também entender quais os métodos que aquelas pessoas trabalham, né? Métodos ágil, usa Scrum, né? As equipes estão organizadas em Scrum Teams, separadinhas, ou elas são Squads, que é mais cross-functional, ou elas aplicam SAFe, né? Que é o Scale Agile, ou então, enfim,
tem várias formas de trabalho, né? Tem várias formas de organizar a equipe. E isso vai influenciar muito, 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 muito em como a gente define a nossa equipe de teste englobado nesse novo ambiente, né? É uma feature team, né? A gente tem a definição por feature, por nova função, e consegue fazer isso em cada etapa. Ou são component teams, né? Que a gente vai focar em um componente apenas e só fazer desenvolvimento naquele componente. Então, todos esses elementos, gente, influenciam muito em como a gente, como tester, vai juntar a essa equipe, né? Então, para cada um dessas realidades, faz mais sentido a gente ter um tester de repente como um serviço, né? Ou de repente alocado mesmo naquela Scrum Team, ou de repente como um modelo mais atual que a gente tem, em que a gente desenvolve os testes, a gente trabalha como consultores desenvolvendo os testes automatizados e todo mundo é responsável pelos testes e eles chamam a gente para dar consultoria em cada coisa que vai ser feito, mas os próprios desenvolvedores desenvolvem e testam as coisas, mas não a mesma pessoa, tá, gente? Desenvolvedores desenvolvem e testa, um desenvolvedor desenvolve e outro desenvolvedor testa. Mas é um modelo mais atual, assim, que a gente é só consultor. Então tem vários modelos de trabalho. Qual deles que é o melhor para minha equipe, Pessoni? Eu não sei. Você também não vai saber se você não fizer essa análise. Então, por isso aquele primeiro passo de entender a cultura, né? De entender onde é que você está alocado é importante. No segundo passo, você vai então mapear esses processos. Pessoni, como é que eu mapeio o processo? Eu anoto num doc, eu anoto no TXT, eu anoto no papel de pão, onde você quiser. O que é que eu recomendo? Tem duas recomendações, assim. Você pode usar BPMN, que é Business Model Notation Process, se eu não me engano. Eu vou botar aqui o acrônimo para vocês. E o ML, né, da Unified Model Language. Todo mundo conhece, os bloquinhos, os tracinhos. Mas utilize uma linguagem de definição de processo que as pessoas vão entender também. Porque se você precisar apresentar esse processo, como você vai... Porque você não vai criar um processo da tua cabeça, ficar lá sentadinho com ele, de repente tacar na cara da equipe e a equipe vai ter que seguir aquele treco. O processo vai ter que ser discutido, vai ter que ser conversado, vai ter que ser acordado, né, em equipe. E aí sim você vai começar a fazer aquele processo com aquela equipe, né? Então, o segundo passo é levantar os processos, anota eles em algum lugar, discute com a equipe e vê onde você pode encaixar o QA, né, os QAs, os testers, enfim. Terceira dica, gente, aí sim, quando a gente conversou com todo mundo, entendeu o panorama, aí a gente chega na terceira dica, que é começar a sugerir novas ferramentas, começar a sugerir pequenas mudanças, nada de tentar abraçar o mundo, viu, gente? Vou mudar o processo, vou mudar as ferramentas, vou mudar a linguagem, vou mudar o jeito que vocês trabalham, não vai funcionar. Pessoal, você tá sendo muito dramático, muito triste, muito pessimista. Não é, gente, é a experiência. Porque eu já tentei fazer isso várias vezes e me ferrei, com perdão da palavra, né? Mas às vezes você faz e funciona. Comenta aí embaixo, né? Pessoni, tentei mudar tudo, fiz e funcionou. Mas titio Pessoni nunca conseguiu. Geralmente consegue com pequenas mudanças incrementais, tá, gente? Então, até comenta aí embaixo se vocês já conseguiram fazer isso, de mudar tudo de uma vez assim, dá certo. Então, o que eu tenho de experiência para passar para vocês nesse ponto é: sugira pequenas mudanças, faça provas de conceito, né? O pessoal costuma falar teste POC ou POC, que é Proof of Concept, que na verdade vi a ferramenta a Serenity, acho que é legal. Vocês acham que é legal? Vamos tentar, então, aplicar ela aqui nesse pequeno projeto. Vamos ver como a gente lida com ela, como é a documentação, se todo mundo se adaptou, se realmente fez diferença na nossa vida. E depois, se funcionou para esse projeto, a gente expande para outros projetos. Não é tipo, nossa, vi Serenity, acho legal, vamos tacar Serenity nos 1000 projetos que a gente tem de uma vez. Não, não é assim. Então a ideia é: faça provas de conceito, né? Sugira ferramentas novas, sugira métodos novos, sugira formas de trabalhar novos, mas pequenas coisas que você pode testar, ver se vai funcionar para um projeto, depois expandir para outros, tá? Quarto ponto: depois que analisou, né, panorama, conversou com todo mundo, levantou o processo, sugeriu algumas coisas, aí você fala: olha, eu acho, né, certeza praticamente, né, dependendo do tamanho da equipe, a não ser que a equipe tenha, sei lá, tipo 5 pessoas desenvolvendo. Mas você não vai dar conta de trabalhar sozinho, servindo todo mundo, né? A gente não é Superman, por mais que a gente tenha esse espírito de Superman, às vezes, no teste, né? A gente quer ajudar todo mundo, resolver todos os problemas o tempo todo. Então, lembre-se, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai precisar de pessoal. E como é que eu olho o pessoal, Pessoni? E aí, contratar pessoas, né? Então, a quarta dica é contratar pessoas. Contratar pessoas é uma
processo quase místico, assim, gente. É muito, muito, muito sensível. Não é fácil você conseguir identificar as pessoas certas para trabalhar na tua equipe, mas é um processo muito legal. Eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito de entrevistar as pessoas, de conhecer sobre elas, né? Então já fiz isso muito, faço isso até hoje ainda aqui. Então é direto envolvido em entrevista para trazer pessoas novas, né? Não que eu sou o responsável, mas eles convidam pessoas técnicas para a parte das entrevistas, né? Então ainda estou envolvido nesse sentido. E é legal, assim, mas é um processo muito complexo, porque você só vai conseguir saber se a pessoa é certa ou não para os cargos depois de você passar por todas essas etapas anteriores. Então não começa trazendo um monte de gente de cara, não, tá? Se você acabou de entrar numa equipe, é interessante que você entenda um pouco primeiro de como ela funciona, né? Como a empresa funciona. Se você acabou de aceitar esse cargo, se você acabou de entrar numa empresa, não busca um monte de gente ao mesmo tempo, não, porque para trazer, né, para contratar, porque grande chance de você trazer pessoas erradas. Isso é muito pior do que não trazer ninguém. Então é melhor entender primeiro, depois conseguir entender, trazer as pessoas certas, tá? Quinto passo, métricas. Métricas, gente, é aquele negócio também que fala, caramba, se alguém te pede métricas, você tem que perguntar sempre o porquê. Então, quando você for definir métricas, né, indicadores, o que eu vou olhar, Pessoni, para saber se tá rolando bem, né? E aí tá muito junto com a parte do processo. Por isso que eu gosto de processo, sabe? Porque a gente sabe as fases em que a nossa tarefa tá, quantas voltou, quantas não voltou, quantas tem defeito, quanto tem defeito, quais as causas do defeito. Então, isso são indicadores, né? Quantos bugs em produção tiveram, quantas features tiveram problemas, quantas voltaram. Mas muito, 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 muito importante, gente, nada de usar esses indicadores para colocar a sua equipe uns contra os outros. Nada de colocar, e esse desenvolvedor faz 5 pontos de função, esse faz 3. Porque isso causa uma inimizade infinita dentro da equipe. Então, pelo amor de Deus, você que é gerente que está vindo nesse vídeo, não usa esses indicadores para colocar as pessoas da equipe uma contra a outra, para causar inimizade. Seja muito consciente com os indicadores, tá, gente? Indicadores são legais, são úteis, mas de nada adianta a gente pegar um monte de indicador e só causar discórdia dentro da nossa equipe. Então, defina bons indicadores, números de bug, números de feature com problema, quais as causas raiz, mas que isso sirva para que nós, como equipe, consigamos revisar onde estamos errando e melhorar como equipe. Nada de ficar apontando o dedo na cara da pessoa e falar, sou desenvolvedor merda, tá? Com perdão da palavra, gente. Mas indicadores é um assunto muito sensível e seja consciente com eles, tá? E a sexta dica, né, gente? A sexta dica que eu quero dar para vocês é ser humilde, né? A gente vai errar, a gente não sabe de tudo. Então, um dos grandes problemas de quando a gente pega para iniciar uma equipe, ou para gerenciar alguma coisa, ou para liderar alguma coisa, às vezes é o orgulho, sabe? A gente tem aquele medinho, nossa, se eu perguntar essa coisa, a pessoa vai achar que eu sou burro, né? Fulano vai achar que eu sou, sei lá, atrasado no conhecimento. Então, não tenha esse tipo de medo, gente. Claro que faça o dever de casa, né? Estude, aprenda, se desenvolva. Mas nada de orgulho, tá? Porque a gente vai errar, nós somos seres humanos, a gente vai tomar uma decisão errada às vezes. Pessoni, o que eu faço quando acontecer isso? Quando acontecer isso, você avalia onde a gente errou. É a mesma questão das métricas. Você olha, avalia onde errou para melhorar. Não para apontar os culpados, né? Não para apontar o dedo na cara de ninguém e causar inimizade. Tá bom? Então essas são as 6 dicas de hoje, gente, para você que quer começar uma equipe de QA, para você que aceitou uma nova liderança. Espero que tenha feito a diferença na vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, né? Deixa o seu joinha, me ajuda a levar essa informação a mais pessoas, me ajuda a compartilhar esse vídeo e manda para quem você acha também que precisa e que também está com essa dificuldade, tá bom? Um abraço para vocês, muitíssimo obrigado, até a próxima, tchau, tchau.